5h30. Acredito que podemos começar aqui o webinar. Então, boa noite a todos, boa noite a todos os participantes aqui do webinar, Aceleração Digital, impactos imediatos e futuros da Covid-19. A gente, na realidade, tinha previsto inicialmente começar às 17h, a gente fez essa alteração, um ajuste aí, na realidade, no horário, para 17h30, então o horário também de término a gente pretende estender até às 18h30. Hoje a gente vai estar falando um pouco sobre justamente a quarentena decorrente da Covid-19 forçou muitas empresas a acelerarem seus projetos na área digital, para simplificar e manter em funcionamento os processos de conexões internas com clientes e através de toda a cadeia de fornecimento. Eu sou Christopher Thompson, sou diretor do Lean Institute Brasil e serei o moderador desse webinar, que tem como convidados aqui, convidados especiais que vão trazer suas perspectivas. Temos o Flávio Pique, presidente do Lean Institute Brasil, o Benjamin Quadros, que é CEO da BRQ e presidente do Conselho da Brascom, e também teremos aqui o Henrique Imberti, que ele é diretor de agilidade organizacional dentro da Magalu, e vamos então dialogar ao longo aqui do nosso webinar um pouquinho sobre esse momento que estamos vivendo, numa primeira parte, e depois a gente vai também falar um pouco para uma perspectiva de futuro, quer dizer, como é que a gente enxerga as consequências disso, principalmente a médio e longo prazo também, dentro da nossa nova realidade. Então, assim, algumas questões técnicas aqui de ordem para todo mundo que está entrando, todos os participantes aqui. Vocês podem interagir diretamente com os panelistas, com os convidados aqui, palestrantes, através da parte de perguntas e respostas do próprio sistema aqui do Zoom. E dentro desse sistema, a gente vai poder acompanhar as perguntas e vocês, entre as perguntas que estão sendo colocadas, vocês também podem votar as perguntas que vocês têm mais interesse que seja feita. Então, a gente vai estar acompanhando a parte de perguntas. Todos podem colocar, até recomendo aí que coloquem, façam ser ouvida aí as opiniões e as visões. E em cima disso, a gente pretende continuar o diálogo. Eu tenho alguns assuntos aqui que eu vou iniciar a conversa com os palestrantes, mas depois disso a gente já parte para as perguntas conforme elas forem aparecendo dentro do sistema do Zoom. Então fica aqui a recomendação para todos fazerem perguntas e interagirem diretamente conosco aqui nessa tarde, quase de noite aqui, né, que a gente está chegando. Algumas questões, então, vou começar aqui. Qual tem sido, vou começar com o Pique, né? Qual tem sido sua percepção ao dialogar com os mais diversos setores nessa situação distinta que estamos vivendo agora com o Covid-19? Então, trazer um pouco de insights, um pouco do que você já tem percebido com os diversos setores. Legal. Bom, boa noite a todos, né, que estão aí nos assistindo. Agradeço aí também uma boa noite aí para o Henrique, para o Benjamin, né? Companheiros aí de longa data, de discussões lindas e tantas aplicações, né? E ao Thompson aí que vai estar moderando esse nosso bate-papo, né? Sem dúvida, a gente no Instituto atua nos mais variados setores, né? E nesse momento crítico, todo mundo intensifica as suas relações, né, com seus clientes, com seus fornecedores, internas e tudo, e conosco não foi diferente, né? Então, a gente tem conversado com muitas e muitas empresas dos mais variados setores, né? E o que a gente pode perceber, e é lógico que é o que muitos de vocês também estão percebendo, né, mas tentando trazer aqui um resumo, né? Primeiro, o impacto que todo mundo teve foi nos negócios, né? Alguns mais, alguns menos, mas com certeza os planos, as metas, né, do ano e até dos próximos anos viraram, né, papel pintado, né? Então tudo isso mudou e pior, e ninguém sabe o que vai vir no local, né? Ninguém consegue ainda fazer uma projeção, enfim, conseguir prever como que no negócio dele, em que velocidade isso vai retomar e como, né? Então isso foi a primeira pancada que todo mundo teve, né? O segundo impacto foi com essa necessidade do isolamento social. 90% das pessoas que atuavam nos escritórios estão em home office, né?
Então, isso também, muito rapidamente, de uma hora para outra, as empresas tiveram que se adaptar, né? Esses dois primeiros impactos, eles geraram uma série de necessidades, né, e de reações das empresas, né? A gente percebe que as empresas passaram primeiro da perplexidade para ação, uma ação rápida, né? E quem sabe esperamos partam para a oportunidade, mas isso é uma outra parte que a gente vai falar, né? Então, primeiro movimento, preservar as pessoas, né? Então, naquelas empresas e nas atividades em que pôde passar para home office, passou e necessitou de alguns cuidados, inclusive de infraestrutura e tudo mais, mas muita coisa está funcionando, né? Então, uma boa parte da manufatura, né? Obras, por exemplo, no estado de São Paulo continuam funcionando, né? Então, as empresas tiveram o primeiro momento de preservar, tomar os cuidados sanitários, né? De afastamento, de álcool gel, enfim, de tudo isso, né? Então, esse foi o primeiro movimento. Segundo movimento, comunicação e colaboração. Com esse monte de gente em home office, como que a gente vai fazer, né? E acho que aqui a gente vai poder ter bons exemplos, né? Tanto da Magalu quanto da BRQ, e a gente também fizemos alguns webinars, fizemos algumas reuniões com grupos de clientes, né? E essa é a primeira questão, quer dizer, como conseguir manter essa interação. Muitos tiveram uma grande dificuldade no início, não estavam prontos, né? Alguns exerciam o home office, mas em pequena escala, ninguém estava pronto para essa escala. E muitos começaram até a perceber que, em alguns aspectos, até a produtividade aumentou, né? Então, esse foi um segundo movimento. A partir daí, muitos passaram a rever os próprios processos, né? Como se conectar com os clientes e como se reinventar, inclusive, né? Ter que oferecer novos produtos, novas formas de oferecer, e muitos estão revendo totalmente as suas formas de poder manter os seus negócios funcionando. Agora, o movimento mais importante foi a necessidade de agilidade, né? De resolver muito rapidamente os problemas, né? Então, aí, uma visão panorâmica de alguns movimentos que a gente tem visto em todos os setores, né? Perfeito. E agora eu abro, então, assim, inclusive, especificamente aí para o Benjamin e para o Henrique, falar um pouquinho mais sobre os setores onde eles estão inseridos e quais foram os efeitos, reações, o que vocês já estão vendo que está acontecendo e vocês estão sentindo e participando efetivamente disso daqui. Então, acho que seria legal vocês começarem a colaborar, então, com algumas das realidades e principalmente como é que é o setor de vocês, onde vocês estão inseridos. Benjamin, pode começar? Boa tarde, boa noite a todos. Obrigado, Thompson, Flávio e todos os amigos aí do Instituto. Trabalhamos em parceria aí já há bastante tempo. Bom, o setor de tecnologia a gente vê como parte da solução, né? Como você tem o setor de saúde que mantém as pessoas saudáveis. Você vê o setor financeiro apoiando as empresas e pessoas para continuar financeiramente suportados. A gente enxerga o setor de tecnologia como o suporte para as pessoas continuarem produzindo e operando eficientemente. E a gente viu toda essa digitalização da nossa vida, né? Essa aceleração na digitalização. Então, a gente vê como uma grande responsabilidade. Talvez o setor de tecnologia seja um setor privilegiado com relação ao impacto. É claro que houve impactos, mas é um setor privilegiado. A minha empresa, por exemplo, tem quase 3.000 pessoas e a nossa operação continua rodando com 3.000 pessoas em home office. Então, é um setor que tem uma responsabilidade social. Então, a gente se enxerga muito mais na postura de apoiar outros setores e ajudar o Brasil a sair dessa crise rápido. Ok. Henrique, conte um pouco aí do setor onde vocês estão inseridos. Eu sei que é uma marca bastante conhecida, mas eu acho legal também dar a perspectiva do que é a realidade aí dentro do setor aí de vocês. Boa tarde a todos, né? Quase boa noite. Obrigado aí pelo convite, Thompson, Pic, né? Bem, no setor que eu estou é o setor do varejo, né? Querendo ou não, o varejo foi muito, muito impactado. Eu acho que varia muito de acordo com o tamanho da empresa. Quem está sofrendo muito mesmo são os pequenos, né? Tem até alguns movimentos que a gente está fazendo para poder ajudar esses pequenos aí que não tem tanto fôlego. E uma outra parte assim do varejo é a questão do o quão digital é o seu varejo.
Se você já tinha a parte do seu varejo digitalizado, está facilitando um pouco passar por isso. Mas mesmo assim é uma pancada grande. Para ver no caso da Magazine, né? O faturamento, assim, a receita vem muito meio que meio a meio, né? Só que da noite para o dia, mais de 1.000 lojas fechadas. Então, quem está segurando a onda está sendo o e-commerce mesmo. A gente até comenta lá internamente que, assim, quando teve a greve dos caminhoneiros, quem segurou a nossa onda foram as lojas. Né? Era mais fácil dela fazer as entregas e tudo mais ali, né? E agora está sendo ao contrário, né? As lojas estão fechadas e o pessoal do e-commerce está segurando. Então, está criando até um esquema mais de... Sempre quando a gente passa por uma transformação digital, acaba ficando aquela coisa meio, né? Qual que vai viver? É um, é o outro e tal. Então, o que a gente tem visto no Magalu é uma verdadeira simbiose, assim, um servindo o outro, né? E dependendo desse momento de crise. Mas, sem dúvida, o varejo está sendo muito impactado. Mas uma coisa também que ajuda no varejo é a questão de você ter uma oferta, né, no seu catálogo muito ampla. Se o Magazine tivesse mais atrás, né, sem essa parte do e-commerce, e ainda por cima com um catálogo mais restrito apenas a eletrodomésticos, né, agora o nosso catálogo ampliou muito. Então, tem até ajudado, né, com outras coisas, né, que é até o nosso novo lema, né, que tem no Magalu. Mas, sem dúvida, é um grande impacto. E, assim, até aproveitando, o que vocês fizeram de organização específica que vocês podem compartilhar em relação a esse momento que estamos vivendo agora no Covid? Então, assim, o que vocês tiveram que mudar? E eu vi que teve a questão do home office sendo citado. Então, assim, eu acho que a gente poderia até falar já aqui um pouco do que veio, do que vocês já faziam, que deu para aproveitar. Então, assim, eu estou entendendo que o home office era uma prática que já tinha em algumas, e é um exemplo de algo que veio. Então, o que foi feito e o que veio de antes que realmente foi algo que deu para conectar para esse momento que vocês estão vivendo? Benjamin, quer pegar essa daí, inicialmente? É interessante essa pergunta e tem vários empresários me perguntando, Benjamin, você montou um comitê de crise, você mudou a sua governança, você mudou a sua gestão? Eu falei, não. O que a gente fez? A gente adaptou a governança atual para o cenário novo. E acho que isso é um bom diagnóstico, porque se a governança está funcionando na crise, a gente estava com a governança antiga funcionando. A gente entende que a gente é um early adopter aí do ágil e do Lean há algum tempo, até por ser uma empresa de tecnologia. E eu acredito que toda essa dinâmica que a gente montou de descentralização, de autonomia, de estruturação da estratégia, com Roshin, com desdobramento da estratégia, com os Gembas, com a autonomia na ponta, ajudou muito essa descentralização. Na prática, a gente colocou todo mundo em home office e temos uma pesquisa com os funcionários que a qualidade de vida está melhor e que a produtividade está melhor. Então, é um excelente diagnóstico. É claro que a gente está tentando resolver alguns problemas, né? Os problemas que a gente está encontrando nessa dinâmica nova, por exemplo, a convivência com a família, essas distrações do dia a dia, com o filho em casa, né? Como é que lidar, o espaço físico da sua casa não está preparado para o trabalho, estabelecer uma rotina, acordar, trocar de roupa. Ó, a minha roupa de trabalho agora é essa, é uma camisa polo. Estou de short e camisa polo. Essa é a minha roupa de trabalho. Facilitou muito. Né? A conectividade, né? A gente tem funcionários que moram em regiões que não tem banda larga e 3G pega mal. Então, a gente está tentando resolver essa situação. Né? A gente tem um desafio agora de ambientação do funcionário novo ou do funcionário júnior. Porque agora a gente está contratando pessoas 100% digital. Ele não tem contato com ninguém. É um onboarding digital. Então, tem um desafio. E um ponto aí que acho que tem a ver com essa crise é a psicologia do confinamento, né? Então, a gente está vendo muitas situações aí de ansiedade e que a gente está, de alguma forma, tentando tratar. A gente disponibilizou telemedicina para todos os funcionários, né? Mas, de fato, as pessoas estão pessimistas com a economia, estão cortando despesas, estão com medo de perder emprego, tem pessoas na família afetadas pelo Covid. Então, a gente sabe que é um momento de estar próximo das pessoas e apoiar as pessoas. Henrique, para você, eu já vou até aproveitar e pegar uma pergunta que já está vindo aqui no sistema do Zoom,
que conecta muito bem com isso, que é o como vocês se reorganizaram tão rápido. Quer dizer, o que vocês fizeram e como é que vocês conseguiram se reorganizar tão rápido, inclusive para aumentar a oferta no catálogo da Magalu. Então, essa é uma pergunta direta que veio aqui. Então, acho que complementa a pergunta que eu tinha feito antes. Vamos lá. Legal. Então, na verdade, a gente já vem nesse movimento de ampliar o catálogo, né? Quando a gente começou a trabalhar com marketplace, né? Na verdade, a gente também vender produtos de outros empresários, né? Outros empreendedores, microempreendedores. Então, quando eu cheguei no Magazine, em 2017, tinha aproximadamente 50 mil SKUs, né? Que são produtos ali, né? Os últimos números assim, passou já de 7 milhões, né? Então tá muito ampliado. Mas o que a gente fez foi assim, dar um foco naquilo que o cliente precisava nesse momento, né? Por exemplo, uma coisa que a gente tem visto, as pessoas precisam de itens de supermercado, tá difícil de sair de casa. A gente já vinha fazendo alguns testes, a gente só acelerou para que isso pudesse acontecer, né, de uma forma melhor. Porque muitas vezes a entrega do supermercado está demorando muito tempo, né? O Magazine tem trabalhado muito nessa questão de entregar rápido. Um ponto que a gente ainda tem trabalhado é a questão de conseguir entregar perecíveis, né? A gente está entregando itens, por exemplo, né? Sabão em pó, itens de limpeza, né? Próprio álcool gel. Mas isso, assim, como a gente já foi plantando essas sementes antes, foi fácil da gente redirecionar. Eu acho que o outro ponto que que foi um pouco mais desafiador é esse que o Benjamin citou. No caso da parte de tecnologia e produto, né? Do Magazine Luiza, que a gente chama de Luiza Labs, a gente já é muito digital, né? Então a gente já tinha a prática de trabalhar de casa, né? Home office, pelo menos uma vez por semana ali. Então, a maior parte das pessoas ali já faziam isso, né? Não foi um grande impacto, né? Agora, o grande impacto foi, imagina um vendedor de uma loja, né? De repente ele fechou a loja, cara, o que eu faço? Então a gente teve que correr para adaptar. Então a gente também já tinha digitalizado a loja, né? Trabalhando nunca está 100% completa, mas, né? Grandes esforços para fazer ela ficar digital. A gente tem um aplicativo, né, que no smartphone o vendedor chama Mobile Vendas, né? Então você consegue, dependendo do produto que chega já decidido, ele já consegue pegar o produto e já faz o pagamento ali. Então a gente fez adaptações para que ele possa acontecer de forma externa, né? Fora da loja, né, na casa dele. Então esse foi um redirecionamento rápido que a gente fez. Outro redirecionamento rápido também, né? Esse a gente falou que foi o projeto JK, né? 5 semanas em 5 dias. Uma loucura. Que, por exemplo, observando mais uma vez, a gente, cara, mas peraí, a gente está sofrendo com a loja fechada. E os pequenos, né, os microempreendedores também estão sofrendo muito. Então a gente pegou o projeto que a gente já tinha antes, né, um produto que era o Magazine Você, que proporcionava que autônomos pudessem criar uma loja do Magazine e revender esses produtos, né, para amigos, enfim, divulgar. E a gente já tinha, né, um outro projeto chamado o IPDV, estava numa fase mais embrionária, que possibilitava justamente isso, que o pequeno empreendedor pudesse digitalizar o catálogo dele de forma fácil e utilizar toda a rede do Magazine para poder fazer as vendas. Então, o que a gente fez? A crise também ela faz você ficar muito criativo, né? Fala, cara, a gente tem que se juntar, tem que pensar, tem que colaborar, vamos fazer acontecer. E aí foi nessa que surgiu o parceiro Magalu, né? O pessoal deve estar acompanhando a televisão, está sendo muito, né, comercial sobre isso. E realmente está sendo a saída para vários microempreendedores, de que muitas vezes viam o digital como uma coisa muito distante, muito difícil, né? No momento que a loja fechou, ele fala, cara, o que eu faço da vida? E aparece um parceiro Magalu, é algo muito bem-vindo nesse momento. Inclusive, ontem até a gente fechou uma parceria com o Sebrae, né? Quem entende mais de pequeno empreendedor do que o Sebrae, já tem os consultores, estão espalhados. Então, a gente está buscando fazer isso, entender quem é esse cliente, porque ele está sofrendo dores parecidas e vamos atuar. Eu queria aproveitar e já perguntar até coisas assim, porque tem bastante gente que já está assistindo, só para avisar que a gente já está com tem 200 pessoas nesse momento e continua entrando mais pessoas. E eu queria perguntar assim, tem alguma ferramenta, alguma coisa que vocês usaram, soluções que de repente outros também podem utilizar, quer dizer, coisas que também são abertas, são públicas, porque tem muita coisa que vocês criaram, quer dizer, o Henrique está contando muita coisa que foi criada interna, mas também tem soluções que de repente outros podem aproveitar nesse momento que vocês já vêm experimentando. Vocês poderiam compartilhar algumas ideias, algumas soluções? Henrique, pode continuar se quiser, já direto. Mas você diz soluções assim, para que facilitem o trabalho remoto? Você tinha comentado algumas coisas antes que você falava de controle dos fluxos, de quadros e outras coisas que vocês já estavam experimentando digitais. Sim. Exatamente. Quando eu cheguei no Magalu, em 2017, ainda era era muito menor, né? Eram quantas pessoas? Umas 180, indo para 300 e pouco, tá? E era em São Paulo e Franca. Então a gente
assim, sempre que eu tenho um time colocado no mesmo local, eu tenho a preferência por, né, um quadro físico, que a gente pode, né, falar ali, é a coisa mais tátil, mais sinestésica. Só que assim, o Lab começou a crescer demais, né? Hoje a gente tem mais de 1.200 pessoas lá dentro, então foi um crescimento exponencial aí nesses 3 anos, vamos dizer. A gente também começou a ficar multi-site, né? Mais de 5 cidades espalhadas. Então chegou um momento que a gente falou, cara, para a gente acompanhar como os times estão indo, né? Poder falar de métricas, né, de uma forma mais apurada, a gente tem que ter uma ferramenta padrão para gerenciar demandas. Então a gente tem uma que a gente chama Swift Kanban, o nome dela. Então assim, a gente já vem utilizando ela há mais de um ano, então ir para o trabalho remoto no Labs foi fácil, o pessoal continua seguindo o fluxo do mesmo jeito. Agora, o maior impacto, mais uma vez, foi para os escritórios, né, mais tradicionais, que não necessariamente eles olham tanto para o fluxo. Assim. A gente tinha, alguns deles têm, né, quadro físico lá, o pessoal do marketing tem bastante. Tá? Mas o que a gente fez, no caso deles, foi sugerir, né, e dar treinamento de uma ferramenta mais simples, assim, cara. Você não precisa ter uma que faça simulação de Monte Carlo com probabilistic forecasting e tudo mais. Você pode ter um Trello, por exemplo, né? Tem um fluxo ali, né? Coisas a fazer, o que você está fazendo, o que você concluiu, ensiná-los a pensar em ciclos curtos, né? Esse é um outro ponto interessante também, ainda está todo mundo pensando em ciclo curto, né? Quem fazia planejamento anual, agora está fazendo semanal. Mas colaboração no dia a dia, a gente usa muito todo o suite, né, do Google, né? O Google Hangouts, né? O Google Meet, né? O Calendar. Então, a empresa também já utilizava essa plataforma, então foi fácil também de todo mundo fazendo as reuniões. Benjamin, quer colaborar nessa de ferramentas e soluções? Sim, claro. Essa parte de comunicação, a gente usa muito o Microsoft Teams, né? Nós somos Microsoft, usamos o 365, então o Teams já era usado. Somos heavy user do Zoom também, WebEx, e nós somos muito heavy user também do Workplace, né? Que é o Facebook e o corporativo. Então está sendo muito bacana todo esse knowledge base que está sendo criado dentro do Workplace. A gente já usa há 2, 3 anos, então tem um knowledge base corporativo muito bacana e isso só aproximou as pessoas. E para suportar a operação, a gente usa uma série de ferramentas de mercado e proprietária. A gente usa o Gira, usa o Miro e usa o BRQ Team Care, que é uma ferramenta para suportar todos os times ágeis. Na parte do Miro, que é a simulação de um painel na parede, que você coloca post-it, etc., eu sempre tive uma discussão com o nosso amigo Thompson aqui, né? Isso. O Thompson falou, esse negócio digital não funciona, vocês têm que colocar na parede. Aí eu, não, Thompson, a gente trabalha em várias regiões, vários lugares, o pessoal está no cliente, está dentro da BRQ. Não, mas tem que ter parede. Agora eu ganhei, né, Thompson? Por enquanto, calma. Por enquanto, você viu o Henrique aí comentando, né? A questão de muitos experimentos começam físico para a gente passar para o digital. Não tem problema nenhum com o digital. A questão é assim, o importante é permitir a experimentação rápida. De fato, você fez um comentário agora do Miro, e a gente tem usado bastante também o Miro. Pique, eu queria que você também entrasse aí nessa discussão, porque a gente está vivendo essa realidade agora, né, com várias empresas. Bom, vocês imaginem, a gente no Instituto que interage com inúmeras empresas, né, cada uma escolhe, né, as suas ferramentas. Lógico que nós no Instituto também estamos usando algumas preferências nossas internas, mas a gente com os clientes tem que acabar interagindo com todas essas, né? É lógico que cada uma delas tem as suas vantagens e desvantagens, né? Mas o mais importante é esse aprendizado que está gerando, né? A gente percebe que tudo isso que está acontecendo, quem tinha alguma solução digital escalou tremendamente, né? Então, o caso da Magalu, né? Tinha o parceiro, há 2 anos eu vi vocês apresentando, isso já estava funcionando o parceiro, né? No nosso evento Lean Digital, né? Agora ele caiu como uma luva e, nossa, deve estar escalando, né? Chegou num bom momento, ajudando muita gente e tal, né? O Benjamin contou que eles já tinham um dia por semana home office, só que agora está todo mundo 100%, né? Então, quem tinha alguma solução, escalou. Quem não tinha está tendo que correr atrás muito rapidamente e aprender rapidamente, né? Isso não só nesse aspecto digital, de ferramentas que está todo mundo aprendendo, né? Eu destacaria também o aspecto de melhoria de processos que todo mundo está precisando fazer, né? Onde, lógico, o digital tem um papel nisso, mas é um framework mais amplo, vamos dizer assim, né?
como a gente analisar um fluxo de valor, como a gente simplificar, né? E a gente está vendo que está todo mundo tendo que ser muito rápido nisso, né? Até governo, até STF, né? Processos que era tudo burocrático, né? Eu vi colação de grau à distância, enfim, todo tipo de coisa que era um paradigma que tinha que ser físico está sendo feito digital, né? E as pessoas estão percebendo que muitas vezes era só o paradigma, né? Ele tinha todo o potencial, né? Essa questão da reunião, uma reunião diária, né? Então, muitos estão usando ferramentas para fazer essa reunião diária, né? Para conseguir integrar o time e tudo mais, né? É lógico que o Gemba, né? O local onde a coisa acontece, o olho a olho, isso é insubstituível. Agora, o que as pessoas estão percebendo é o seguinte, é uma coisa tão nobre, o olho a olho, numa reunião, o Gemba, né? Em discutir, ela é tão nobre que ela precisa ser usada de uma maneira mais seletiva, né? Então, a gente pode usar mais extensivamente os meios à distância, né, para muita coisa e preservar esses momentos face a face no Gemba para coisas, inclusive, que vão ser muito mais produtivas, né? Então, a combinação dessas coisas, elas não são excludentes, está tendo uma percepção de como, não só durante a crise, mas após a crise, obter uma combinação muito mais produtiva, né? Eu vou aproveitar aqui, tem uma pergunta que eu acho que tem muito a ver com esse momento que a gente está falando e o trabalho. Até para deixar claro para todo mundo que está participando, eu estou focando agora, as perguntas estão mais relacionadas ao estado atual, o que a gente está vivendo agora, esse momento. E as perguntas relacionadas mais ao futuro, eu vou deixar mais para o final aqui da discussão. Então, assim, tem uma da Roberta que veio, que muito tem se falado sobre a mudança na responsabilidade do líder com a pandemia. Mas quais foram as mudanças que vocês perceberam no trabalho em equipe, que era presencialmente, era sempre muito difícil de se conquistar? Quer dizer, já era difícil no presencial e agora a gente está no meio dessa questão da pandemia, todo mundo à distância. O que vocês estão percebendo em relação a essa interação com os líderes? Acho que conecta bem com esse assunto que a gente estava levantando agora. Alguém quer começar? Eu posso comentar. Vamos lá. Eu acho que essa presença no Gemba, esse mundo digital facilitou muito a presença no Gemba. Então, hoje eu consigo participar de 5 Gembas que, para mim, era muito mais difícil. E outra dinâmica interessante, nós sempre tivemos pessoas trabalhando dentro da BRQ e com relação com os nossos clientes. E tinha uma comunicação que era feita, mas agora, como está todo mundo na cloud, os nossos funcionários e os funcionários do cliente, os times da BRQ se sentem mais próximos do que no passado. Então, a sensação de proximidade com os projetos aumentou mais, porque está todo mundo no mesmo ambiente. Isso aconteceu comigo. Eu sinto isso, que seja na BRQ e na própria Brascom. Na Brascom, que é uma associação de empresas de tecnologia, a gente tinha reuniões que participavam 10 pessoas, 15 pessoas. Hoje tem 40 pessoas participando da mesma reunião e debatendo, e com a política, levanta a mãozinha para falar, etc. Então, eu acho que essa aproximou. Eu acho que a consequência no futuro, eu imagino, que vai ser o achatamento da estrutura organizacional das empresas. A cadeia de ajuda, ela acho que encurta nesse modelo digital. Fica aí a provocação. Henrique? Quer... Bem interessante. O que eu tenho percebido é algo parecido também. No Magazine mesmo, né? Muitas vezes, algumas reuniões acabam ficando mais restritas, até por uma questão de espaço, né? A gente não tem salas grandes que vão acomodar todo mundo, tá? Então, cabem só 6 pessoas, tá? Fica o pessoal meio amontoado. Agora facilitou, né? A gente bota 40 numa sala virtual e o discurso funciona, desde que você tenha, né, a regra do jogo combinada, ter as políticas, né, bem explícitas ali. Outra coisa que eu achei interessante, assim, pelo menos eu, né? Eu morei 3 anos na Suécia, né? Então, questão de horário, cara, o pessoal é muito, né? 9 horas começou e vai. No Brasil, o pessoal é muito mais flexível, tá? Então, a reunião às vezes demora para começar e tal, atrasa da outra e tal. Agora, no digital, ficou todo mundo disciplinado, assim, né? Dificilmente o cara chega e vai atrasar a reunião, todo mundo parado lá olhando o computador. Então, as coisas estão começando mais no horário e terminando mais no horário. E também começou a ficar mais transparente, né? Você começa a navegar por mais fóruns que antes, às vezes, você não iria, né? Porque, pô, vou ficar naquela sala cheia lá, né? E agora está todo mundo participando, ficou mais convidativo.
Eu acho que de tantos outros impactos, né, sem dúvida, como a liderança é exercida nas empresas está também tendo seus aprendizados durante esse período e que muitos vão ficar também, né? Nós tivemos há 2 dias atrás, né, um webinar também promovido aqui pelo Instituto sobre a segurança psicológica, né, e como que os líderes têm que estar apoiando as suas equipes nesse momento, com todas essas dificuldades em casa e tudo mais, né? A gente fala muito que o líder Lean, uma das principais habilidades que ele tem que ter é desenvolver os solucionadores de problemas, né? Não é ele trazer a solução, mas ele desenvolver a equipe em solucionar problemas, né? Então, se tem alguma coisa que ficou em evidência nessa crise, é a necessidade dessa habilidade, né? Todas as empresas estão fazendo inúmeros experimentos, um por dia, né? Então, o que o Lean sempre defendeu, da gente ter que fazer ciclos rápidos de melhoria, PDCAs em curto espaço, né? Com toda a participação da equipe, e o líder funcionar como um coach, né? Tá desenvolvendo o método de solução de problemas na sua equipe. Hoje nós temos que resolver um novo problema a cada dia, né? Todas as empresas estão assim, tudo muito incerto, tudo muito rápido, né? Então, esse aspecto da liderança Lean está sendo desafiado e os líderes estão precisando rapidamente desenvolver mais profundamente essa habilidade, né? É um dos impactos. Eu queria pegar esse gancho aí, Flávio, só para comentar esse ponto. Eu fui muito para Harvard, né? Eu estudei, fiz vários cursos lá, e o modelo de Harvard é muito command and control e etc, né? E agora eu assisti vários cursos da crise, sobre crise, né? E resumindo aplica Lean, aplica PDCA. Mas não falam Lean, né? Não vão falar que é Lean. Mas vamos lá. Eles falam ágil, mas Lean ainda não. Eles vão chegar lá. Essa coisa do comando e controle, né, que o Benjamin citou, muitos líderes, né, ainda com essa cabeça antiga, se sentiam relativamente confortáveis vendo ali a equipe, né? Está ali sob os seus olhos, o pessoal está lá, parece que está em atividade, né? Se está agregando valor, talvez não tinha muito como avaliar, né? Às vezes não tinha bons indicadores, boa gestão. E agora muitos desses entraram em parafuso, né? Quer dizer, então, de uma vez por todas, ou esses líderes se transformam, né, e passam a olhar muito mais na entrega de valor, né, na contribuição que cada funcionário vai trazer, né? Tá difícil ele fazer o comando e controle à distância, né? Ele não consegue ver a cada minuto o que cada um está fazendo, né? Que bom, né? Tomara que isso estimule a uma mudança para um novo estilo de liderança. Eu vou agora trazer, já que a gente começou a falar de solucionadores de problemas, eu vou começar a falar agora de problemas. Então, assim, afinal de contas, a gente mudou, quer dizer, um monte de alteração foi feita, e eu queria que a gente dialogasse um pouco agora de problemas que estamos vivendo e o que tipo de aprendizado que a gente já está tirando desse momento. Quer dizer, eram problemas que de repente eram pequenos, agora se tornaram mais intensificados, ampliaram. E dentro das perguntas que vieram aqui, tem problemas relacionados à segurança, uma preocupação de segurança de informação e tudo mais. E a própria questão de banda, né? Quer dizer, o Benjamin já começou esse assunto, né? Se as casas eram preparadas, as pessoas estavam preparadas para receber tudo isso daí. Então a gente podia falar um pouquinho de problemas que vocês estão vendo e o que vocês já tiraram aí de aprendizados em cima desses problemas. Benjamin, quer pegar isso daí, a partir de segurança e... Vamos lá. A BRQ trabalha com grandes empresas, né? Bancos, seguradoras, né? E bancos públicos também. E colocar o time em home office foi uma quebra de paradigma enorme, porque a gente teve que autorizar os funcionários nossos acessarem ambientes que eles antes só poderiam acessar da BRQ, que tinha todo um link seguro, um ambiente seguro e etc. Então, vamos dizer, preconceitos foram quebrados muito rápidos. Abriram brechas, abriram portas, mas estão sendo fechadas. Como o Zoom, né, que é essa ferramenta que a gente está usando, saiu de 10 milhões para 300 milhões de usuários e apareceu um monte de problema de segurança e eles estão fechando todas as portas, está acontecendo isso também. Então, assim, pelo menos a boa notícia é quanto mais tempo a gente fica em confinamento, mais aprendizado a gente está tendo desse mundo home office digital. Então, esse é o lado bom dessa experiência. Ok. Henrique,
Ó, e Henrique, eu vou complicar a tua pergunta um pouquinho mais, tá? Porque tem mais uma aqui que é bem focado para isso. Como é que vocês redirecionaram o seu atendimento para canais digitais? Qual foi a recepção das pessoas? Quer dizer, que tipo de problema apareceu, os aprendizados que a gente já teve? Então, assim, aí vai bem direcionado aí para tudo que vocês estão vivendo. Conta um pouquinho a sua experiência. Do ponto de vista de segurança, o time de segurança lá teve que fazer um trabalho muito forte, assim. Tivemos que fazer um mapeamento, né, de quem tinha desktop, né, que não era notebook ainda, tivemos que fazer várias compras de notebook para que a pessoa pudesse ir para casa. Muitas pessoas não tinham utilizado a VPN ainda porque nem precisava, né, aquela rede segura, então tivemos que fazer o cadastro de todo mundo para poder ter VPN. Uma coisa que facilitou, assim, né, assim como o Benjamin, a gente também utiliza o Workplace, né, como sendo uma espécie de intranet nossa para poder até fazer as lives e tal. Então, esses ambientes que a gente já utilizava, já tem, né, um nível de segurança ali. A ferramenta de gestão de demandas que a gente utiliza, né, tem o Single Sign-On, né, que é o Swift Kanban, então tem um nível de segurança ali. Mas fora isso, tivemos que buscar a VPN e possibilitar que essas pessoas pudessem, né, realmente trabalhar de casa. Mas foi feito um mapeamento muito forte, assim, quase que 1 a 1. Agora, com relação ao atendimento digital, a nossa ideia é sempre o quê? Como que a gente faz, né, os aplicativos de forma que o cara nem precise ter um atendimento, né, que ele consiga resolver por si só. Mas as pessoas continuam tendo o atendimento também via telefone, se necessário, né? Por exemplo, no próprio o parceiro Magalu, a gente lida muito com isso, né, com pessoas que estão se digitalizando. A gente não vai querer que, nesse caso, o cara faça 100% digital. Às vezes ele vai ficar inseguro, ele quer falar com um ser humano, né? Então, as atendentes continuam, né, respondendo. É claro que tem a rotação, né? Está todo mundo, né, trabalhando no modo mais de contingência, com menos pessoas, mas tem funcionado normalmente também. Nessa adaptação, tem tanto o lado tecnológico, né, que acho que o Benjamin e o Henrique abordaram bem, mas tem o lado das pessoas também, né? A gente no Instituto, por exemplo, nós temos uma forte atuação em educação, né, de profissionais, né, difundindo o Lean e tudo mais, né, na nossa rede também, na LGN. É lógico que, assim como todo mundo ligado ao setor de educação, houve um impulso enorme, né, nos meios digitais, né, ensino à distância e tudo mais, né? Então, além de todas as dificuldades das ferramentas, né, como vocês falaram, e a pessoa que vai receber lá do outro lado, que também não está acostumada a usar essa ferramenta, né? E os professores, os instrutores, né? Eu também sou professor na universidade, né? Na Unicamp, teve parcial lá. Os professores também, uma tremenda dificuldade, tiveram que passar rapidamente a um ensino à distância, né? Então, acho que as grandes dificuldades estão também em como as pessoas se adaptam, né? Dos dois lados da tecnologia, quem está provendo e quem está utilizando ou consumindo, né, através daqueles meios, né? Legal. Eu vou começar agora a gente falar um pouquinho pro futuro, porque assim, a grande maioria das perguntas aqui, o pessoal está muito agoniado sobre o futuro. Quer dizer, ok, vivemos até aqui, o que vem pela frente. Então, assim, eu vou até pegar uma das... A primeira pergunta, que é a mais votada, é a do... Vocês acham que as vendas digitais vão continuar crescendo depois do Covid-19? Os clientes vão continuar preferindo serviços digitais ou vão voltar nas lojas? Quer dizer, o que vem pela frente? Como é que está sendo visualizado? Como é que vocês estão vendo essas reações dos clientes daqui para frente? Então, assim, eu acho que pode começar com o Henrique, com certeza, mas eu acho que os outros também, se quiserem complementar, vai ser interessante. Legal. Uma coisa que a gente acredita muito é na coexistência, né? Na multicanalidade, né? O omnichannel. Então, a gente acredita que o cliente é único, só que ele vai navegar cada vez mais por diferentes meios. Pode fazer uma compra pelo site, no computador dele, depois ele retira na loja, acompanha o pedido pelo aplicativo, enfim. O que eu acho que o Covid fez foi, na verdade, acelerar um certo público que ficava muito restrito somente à loja a experimentar o digital. Então, ele passa a ser um cliente mais multicanal. Mas acreditar que as pessoas vão ficar 100% digitais, eu não vejo muito. Eu vejo cada vez muito a loja ajudando, né? A loja também, ela querendo ou não, ela é um mini centro de distribuição. É fácil de você retirar na loja com frete gratuito, né? Ou de um produto sair de uma loja que está mais perto da sua casa e ser entregue no mesmo dia. Então, o que eu vejo é um reforço dessa multicanalidade. Eu vou, Benjamin, antes de você responder, eu já vou aproveitar a próxima pergunta para conectar, que tem tudo a ver com isso para você,
o que você acha que permanece inalterado e o que será inovado no pós-pandemia dentro das empresas? Então, assim, a gente pode pegar dessa perspectiva cliente para o que realmente, perspectiva empresa, o que vai ficar, o que a gente vai mudar. Então, assim, como é que você visualiza? Então, assim, até conectando esse item. Esse mergulho no digital que os clientes fizeram do tudo online, né, das compras, entrega, serviços, yoga, personal, chefs, música, educação à distância, consumo de conteúdo. Então, houve uma educação para todas as pessoas. Então, você pega até, você está falando aí da Bolsa Covid, que o governo está distribuindo, ele está orientando, não vá na agência, vá no seu celular e peça pelo celular. Né? A gente, na Brascom, a gente está estruturando um projeto para apresentar para o governo da Bolsa Família Digital. A gente tem pessoas no Brasil que não tem celular, não tem conexão com internet, etc. Será que a gente não deveria entregar para essas pessoas um celular simples, com uma conexão sem custo, para ele se incluir digitalmente, para ele poder se educar, para o pai poder ajudar o filho na educação? Então, essa exclusão digital, essa inclusão digital está sendo feita a um ritmo muito acelerado. Então, eu acredito que a gente não volta na situação anterior, a gente volta numa situação diferente. Agora, qual que é a nova situação? Eu não sei. Com relação às empresas, no meu caso, eu estou trabalhando no cenário de ciência do home office. Eu quero aprender a trabalhar 100% no home office e quero acabar com todos os escritórios. Esse é meu mindset hoje. Se no futuro eu vou ter um mix, não sei. Né? Quando eu converso com os meus clientes, né, com os bancos, seguradoras, empresas de telecom, também ninguém sabe. Tá? Mas a cada dia que passa, a gente aprende mais um pouquinho. O Benjamin falou algumas palavras-chave aí, né? Ele falou que as pessoas estão passando por um processo de educação, né? Está todo mundo aprendendo a usar mais intensivamente essas ferramentas, né? E eu concordo, eu acho que isso vai ter um impacto duradouro, né? É lógico que não vai ser 100%, como o Henrique falou, né? Mas com certeza nós vamos sair dessa crise com uma percepção e um mix, né, desse uso num outro patamar, né? E não só na questão do uso mais intenso do digital, né? No senso de urgência. Quer dizer, a maioria das empresas é isso aí dos 5 meses e 5 dias, alguma coisa assim que o Henrique falou, né? Meio JK aí. Está todo mundo vivenciando isso, né? O Benjamin também, né, na conversa preliminar, contou um caso aí. Quer dizer, coisas que demorariam meses estão tendo que ser resolvidas em poucos dias, né? Então, esse senso de urgência, as pessoas não vão voltar a trabalhar na rotação que existia. Talvez não na rotação que está hoje no Covid, mas com certeza alguma diferença vai ficar, né? Então, essa experimentação, esse aprendizado, repensar o negócio, está todo mundo tendo que rapidamente reinventar os seus produtos, suas formas de entrega, isso vai ter uma consequência, né? Simplificação dos processos, está tendo que desburocratizar, quebrar paradigmas, né? Isso também as pessoas vão questionar mais os seus processos, né? Até as próprias cadeias de valor, né? Está tendo todo um questionamento, o equipamento de saúde, por que 90% é feito na China, precisa ter uma coisa local e tal. Isso vai fazer uma reflexão, não só equipamento de saúde, né? As próprias cadeias de fornecimento, né? Como que pode ter capacidades modulares que possam ser escaladas conforme necessidades e uma coisa mais flexível, né? Então, acho que tudo isso são mudanças de hábitos, são aprendizados que com certeza vão ficar, né? Agora, sendo bem pragmático aí em relação às contas, eu não sei se o Benjamin já fez aí com o time, a questão do home office traz uma economia efetiva financeira? Ou tem vários custos aí ocultos no primeiro momento que as pessoas não estão visualizando? Então, assim, porque vieram algumas perguntas sobre esse futuro, né? Tendo o home office como uma realidade maior, se isso de fato vai trazer uma economia ou não. E eu acho que seria interessante ouvir o que vocês já perceberam, o que vocês já sentiram. E aí, Henrique, se você tiver também alguma conta aí que você já fez, todo mundo vai querer saber. Assim, a princípio, a gente também ainda não sabe. Eu acho que os escritórios eles vão ter que continuar existindo, talvez num formato diferente, num espaço de convivência. Então, eu não sei se os escritórios precisam ser tão grandes, talvez possam ser menores, mas como um espaço de convivência.
A gente liberou alguns escritórios que já estavam com baixa utilização, então a gente liberou alguns escritórios, mas é muito pouco comparado ao total. Então, não sei dizer se a gente vai conseguir cortar alguns custos reais, mas, de fato, a gente está tendo alguns custos extras de aumento de licenças, de ferramentas e tal, que não sei como vai ficar esse balanceamento. E alguns custos adicionais também de telemedicina, algumas as coisas que a gente está incorporando para suportar mais esse trabalho. Então, não sei dizer se operacionalmente a gente vai ficar mais caro ou mais barato, mas estamos experimentando. Ok. Então, vamos lá, Henrique, com você. Do meu ponto, acho que assim, o Covid ele foi um grande habilitador, eu diria, para que pudesse expor as pessoas a desafiar algumas crenças, né, pré-estabelecidas. Então, por exemplo, no meu cenário que eu tenho visto de muitos líderes, muitos executivos, é que nem considerava o home office porque era o desconhecido. Né? Será que isso funciona mesmo? Tinha um certo receio. Então, isso nunca era considerado. Sempre que você fazia um escritório, você pensava, não, uma posição para cada pessoa, bonitinha e tal. Por mais que até a arquiteta, que eu converso com ela bastante, né? Você visitou o lab lá, viu como é que são nossos espaços de trabalho. A gente sempre pensou já em coisas mais modulares e até pensar nessa parte, precisa de ter né, para cada pessoa, não dá para ter uma coisa que seja compartilhada, né? Sempre que alguém fora e tudo mais. Eu acho que isso possibilitou o quê? Em todos esses, tendo que trabalhar, né, 100% home office, já está fazendo revisar algumas crenças. Será que eu preciso daquele escritório daquele tamanho, né? Eu também não cheguei a fazer conta, mas eu tenho certeza que alguma coisa vai ser diferente. Porque olha que interessante, para quem era do Labs, né, e já praticava home office, sabe dos benefícios e gostava. Agora, para quem era do Labs, está sendo um home office meio ruim, porque está sendo assim, cara, eu não estou fazendo aqui home office focado, eu estou aqui com a minha filha de 4 anos, o outro cara, né, pulando e o cachorro em cima de mim, está sendo um home office desfocado. E eu ainda estou preocupado que tem esse cenário, né, econômico, político, doença e tudo mais. Então eles estão tensos. Agora, para quem nunca trabalhou de home office e foi exposto a isso, eles estão até achando legal. Nossa, mas que legal essa coisa do home office. Então, estão tendo até percepções diferentes. Assim. Então, acho que assim, vai ser um novo normal. Né? Igual era, não vai ficar. É interessante o que você falou, quer dizer, o que a gente está vivendo de home office hoje ainda não é o ideal, até porque, é o que você falou, tem tantas instabilidades em volta. Então é uma boa percepção. Quer dizer, quem fazia de fato home office está sentindo até como uma piora e não como uma melhora. Eu achei boa. Pique, eu tenho uma aqui, uma não, duas. Eu vou conectar aqui as perguntas, as mais voltadas agora. Estão relacionadas a algum conselho, alguma dica para profissionais liberais, startups que trabalham no setor essencialmente presencial, cabeleireiro, moda, esteticista, como acelerar, conselhos que eles podem aproveitar para esse momento em relação ao digital. E, inclusive, a próxima pergunta é explícita sobre o Instituto. Quer dizer, como é que o Instituto, que é basicamente consultoria e apoiava os clientes, fazia treinamento, está lidando? Quer dizer, que tipo de ferramenta, que tipo de solução pode estar ajudando nesse momento? Então, as duas perguntas têm a ver com o tipo de profissional que tem que estar aí indo até os locais, né? É uma interação direta com o cliente, né? Bom, primeiro a parte de serviços, né? Sem dúvida, mais impactada, né? Eu nunca tive com o cabelo tão grande aí nos últimos anos, né? Faz quase 2 meses que eu não vou no barbeiro. Eu estava na hora de ir, veio, ficou mais um mês sem ir, né? Não posso falar o mesmo. Agora, por exemplo, mesmo nos pequenos negócios, né? A Magalu aí está em contato com o Sebrae e tal, né? Eu tenho feito aí o meu Pilates e tal, tudo à distância, né? Então também o pessoal está tendo que se reinventar, alguns que conseguiram, né? É lógico que, enfim, nós não vamos ficar eternamente com o distanciamento social nesse grau que a gente está. Muitos desses negócios vão voltar, mas muitos estão se reinventando, né? Então, quem tinha um pequeno negócio de comida, começou a entregar, começou a fazer uma rede nos vizinhos, né? Tem até redes de solidariedade, né? Consuma nos pequenos negócios, próximos da sua casa, dos vizinhos e tal, né? Então, nesse campo, primeiro, se reinventar, né? Buscar formas de se conectar com o cliente diferentes, né? É lógico que tem coisa que, puxa, um cuidado pessoal, né? Um barbeiro você tem que ir lá fisicamente, né? Vai ficar difícil à distância. Mas alguns estão se reinventando, né? O personal trainer se reinventou e tantos outros, né? No Instituto também, como todo mundo, né? Nós estamos passando por um grande aprendizado, né? Então, alguns paradigmas também a gente está mudando. Então, por exemplo, consultoria, né? A gente, basicamente, a gente só fazia presencial, tá lá na empresa. A gente conseguiu, em vários projetos nossos, né? A gente conseguiu manter,
várias atividades à distância, né? É lógico, atividades que puderam ser feitas, né? Eram reuniões de trabalhos com equipes, onde a gente conseguiu, usando quadros para interação, né? Quadros visuais, treinamentos, a gente transformou muitos dos nossos workshops em workshops virtuais, né? Ensino à distância, que a gente vinha desenvolvendo, aceleramos, estamos lançando aí os primeiros, né? Então, toda essa parte de treinamentos, por exemplo, a gente está passando, nesse momento, totalmente à distância, né? E, com certeza, isso vai ficar. No segundo semestre, a nossa grade não vai ser só presencial, ela vai ser um mix, né? A gente vai manter algumas coisas à distância. A consultoria, a gente está fazendo hoje, o que está sendo mantido é à distância e também está nos fazendo pensar. Quer dizer, na volta, o presencial vai continuar sendo o carro-chefe, mas possivelmente nós vamos ver formas de combinar com essas atividades, né? Nós temos a nossa rede global, né? Então, assim como as pessoas que estavam distantes ficaram próximas, a gente está fazendo webinars e treinamentos da América Latina, né? Então, não tem que deslocar um colega do Chile ou a gente ir para a Colômbia, né? Nós estamos fazendo já atividades entre os institutos de uma maneira global, atingindo clientes ou empresas que querem assistir aquele instituto, aquele treinamento, por exemplo, em vários pontos, né? Então, nós também estamos passando pelo aprendizado que todo mundo está passando, né? E estamos nos adaptando. Ok. Bem, pessoal, eu vou agora abrir para a gente pensar um pouquinho nessa perspectiva de final aí, quer dizer, algo marcante, alguma experiência que vocês, de repente, gostariam de compartilhar. Alguma coisa que veio nessa experiência que você tem certeza que fez uma diferença. Então, assim, sabemos que é uma situação complicada, quer dizer, o Covid não é uma situação simples, é global, mas ele gerou uma instabilidade que fez a gente repensar uma série de processos. Então, que mensagem vocês gostariam de deixar final aí, o que positivo que a gente pode trazer dentro de algo tão negativo, que vocês gostariam de deixar para todo mundo, todos os participantes que estão com a gente aqui nesse webinar? Posso começar com você, Benjamin? Vamos lá. Eu acho que a gente está sofrendo os impactos que a gente já falou, né, de tudo online, de compras, entregas, serviços, né, videoconferência, telemedicina. Eu acho que tem um ponto interessante, os pagamentos digitais. O pessoal não está usando mais papel moeda, então acho que a gente também não vai voltar à situação anterior de usar papel moeda. Acho que a nossa casa está sendo redesenhada para o trabalho, para a convivência familiar. Então, é uma nova proposta para a nossa residência. Eu acho que vai ter um efeito também na redução da urbanização, aí já é uma futurologia. Você pode morar fora de São Paulo, você pode morar em qualquer lugar. Para que você tem que morar numa cidade? Talvez aquela história de você ter uma casa na cidade e uma casa no campo como um luxo, inverteu. Você vai ter uma casa no campo como a sua residência e o luxo é a casa na cidade, sei lá. Então, é uma futurologia, mas eu acho que a grande mudança aí nossa talvez seja uma preocupação maior com sustentabilidade. Sim, quem já percebeu como o céu está bonito, como as cidades estão mais bonitas, como as praias, quem conseguiu ver as praias, como elas estão mais bonitas. Então, assim, eu acho que gerou uma consciência grande e a gente, de alguma forma, tem que manter isso. Eu acho que um outro ponto importantíssimo também é essa desigualdade. Como a gente também vai ajudar as pessoas a reduzir essa desigualdade e talvez o digital talvez até aumente a desigualdade se você não trouxer esse cara, porque aí ele realmente vai ser um excluído da sociedade. Então, é uma preocupação que eu acho que todos nós deveríamos ter, sustentabilidade e desigualdade. Ô Benjamin, você acabou de levantar a bola pro Henrique, hein? Isso daí tá bem no estilo que a Magazine defende em relação ao digital, né? Vamos lá, Henrique, agora é com você. Não tem como fugir dessa. Legal. O que eu vejo é muito o seguinte, né? Quando você está no momento de crise, é que realmente você mostra quem você é. Né? Então, isso aflora o melhor e o pior das empresas aí. Eu acho que um ponto aí que fica é muito esse, né? A questão de princípios, valores, você consegue ver como que realmente essa empresa atua. Acho que o Pique até comentou na parte inicial, né? As empresas que têm os princípios e valores fortes começaram pensando primeiro, né, a saúde dos meus colaboradores, como é que eu protejo essas pessoas, né? Segundo lugar, a continuidade operacional, né? Eu estou no negócio, como é que eu faço esse negócio girar, né? E terceiro também, como é que eu faço para manter os empregos, né? Primeiro, quando eu já vou demitir as pessoas, tem outras formas, né?
Então, acho que trazer esse nível de consciência para as empresas é importante e fazer pensar que nós existimos numa rede, né? Trazer o pensamento sistêmico para esses líderes, né? Você está numa rede muito maior, você tem fornecedores, você tem clientes, você tem colaboradores, então, e você tem uma responsabilidade social nisso tudo. Então, acho que as empresas estão se voltando mais para isso, até que o Benjamin, né, comentou. Qual que é a minha parte com relação a isso, né? Muitas coisas dependem do governo, mas muitas coisas a iniciativa privada consegue tomar frente também. Então, acho que temos essa responsabilidade muito forte aí. Então, acho que o Covid tem todo esse lado ruim, né, horrível, né? Vamos sair dessa, mas olhando positivamente, acho que as empresas vão sair diferentes também, né? Para melhor. Legal. Pique? Acho que o Benjamin e o Henrique já abordaram quase todos os pontos importantes aí que eu ia destacar, mas para reforçar, quer dizer, primeiro, tudo está gerando muitos aprendizados, né? Nós falamos de tantos aqui, né? De melhoria dos processos, de formas de trabalhar diferentes, de negócios diferentes, de um salto no digital e tudo mais. Mas mais importante ainda do que os aprendizados que gerou, acho que ele está gerando uma capacidade de aprender rapidamente, né? Quer dizer, isso tudo que as empresas estão precisando se reinventar e cada dia muito rapidamente se adaptar, isso está fortalecendo os músculos, vamos dizer assim, né? E as capacidades de aprender rapidamente, né? E isso acho que vai ficar um legado. Aqueles que conseguirem preservar esse legado vai ser muito importante, né? O outro legado que eu acho é o respeito às pessoas, né? Que vocês falaram também, né? Quer dizer, as empresas estão conseguindo reagir com uma contribuição dos seus times, quer dizer, excepcional. Quer dizer, em todas as empresas a gente vê os relatos, né? No Instituto também não é diferente, né? Quer dizer, puxa, em um mês se realizou o que não se sonhava de realizar em meses, né? Em todas as empresas a gente vê relatos disso, né? Então, os times se superando, né? Então, esse fortalecimento de realmente valorizar as pessoas, né? E o respeito às pessoas, não só internas, né? Mas aquelas empresas que estão sabendo realmente respeitar os seus clientes, os seus fornecedores, né? E compartilhar essas dores e como sair junto e não um contra o outro, né? Como sair junto dessa crise, vai ser um grande legado para os que souberem também tratar bem essa questão, né? E o último é do propósito, né? Um pouco nisso que o Henrique falou, né? A gente está vendo tanta empresa contribuindo, querendo doar, né? Querendo desenvolver um equipamento e tal, quer dizer, reforçando esse propósito social das empresas, né? Que o Benjamin também fortaleceu, né? Eu espero que isso também fique como legado, né? A sociedade cobrar mais das empresas, os empresários e os líderes empresariais aumentarem essa consciência do papel social das empresas e o que elas precisam retornar à sociedade, né? Esperamos, né, que tudo isso fique por um bom tempo, né? Bem, a gente está chegando então aqui ao final desse webinar, passou rapidinho aqui, e agradeço então a todos os participantes que vieram, contribuíram com as perguntas, quer dizer, tornou isso aqui bastante interessante para a gente poder aproveitar. E na realidade esse é o momento que a gente está vivendo, quer dizer, o digital não é uma opção, a gente está vivendo isso como parte da nossa rotina. Quem tinha receio, tinha um pouco de medo, conforme o Henrique citou aí bem, na minha perspectiva, assim, as pessoas estão experimentando, e isso é muito bom, porque ao experimentar, vários desses paradigmas caem por terra, e com isso a gente começa a demonstrar que é possível. Então, assim, vejo um futuro aí interessante, híbrido, quer dizer, usando sim o digital como um grande apoio, quer dizer, pensando em entregar cada vez mais valor e apoiando de fato aí a sociedade. Então, novamente, fica aqui meu agradecimento ao Benjamin Quadros, presidente da BRQ, ao Henrique, diretor da Magazine Luiza, que disponibilizaram o tempo aqui deles também, e o Flávio Pique, presidente do Instituto, contribuindo aí com sua visão, conhecimento de muitas empresas e setores. Então, acho que a gente conseguiu cumprir a expectativa de passar pelos tópicos, olhar um pouquinho o que está acontecendo hoje e dialogar um pouquinho de futuro. Então, novamente, muito obrigado. Obrigado pela participação de vocês, obrigado pela participação aqui de todos que também vieram para o webinar. Vamos continuar. Obrigado, Thompson. Obrigado, Flávio. Agradeço a todos. Teremos, na semana que vem, um outro webinar sobre o Lean no agronegócio, né? E acompanhem nas nossas páginas os próximos assuntos, né? Agradeço aí também ao Benjamin, ao Henrique e ao Thompson. E a todos. Depois vamos deixar disponibilizado também a gravação desse webinar. Quem não conseguiu assistir na integralidade também vai poder assistir posteriormente, até indicar para outras pessoas. Muito obrigado.